Quinta-feira, semana quase acabando. Você está cansado? Tá difícil para você? Olha, se tá difícil para você, imagina para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Cristiano Zanin, marcou para quinta-feira a análise da denúncia da PGR contra o ex-presidente e mais 7 pessoas, 4 deles ex-ministros do seu governo. Nós vamos falar sobre isso no Segunda Chamada e analisar como fica o impacto dessa denúncia, se Bolsonaro vira réu, o impacto da análise dessa denúncia no Congresso, na democracia, em 2026. Segunda Chamada está começando agora. Fala, meu povo! A notícia hoje é a análise da denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro. E aqui no Segunda Chamada está o deputado Mário Hering, do PDT, líder do PDT na Câmara. Aldrin conseguiu entrar, vai participar aqui com a gente, o Aldrin do Flow. Consegui. E, claro, Boa o noite. meu companheiro Maurício Hans, que agora aprendeu a causar treta e viralizar na internet, né, Maurício? É uma alegria estar com vocês todos aqui. Eu Mara, quero começar. Oi, diga. a Janaína Pascoal não vem hoje? Não participa hoje? Pois é, não vem hoje, tá vendo? Maurício está aqui, me perguntou isso logo que começou, mas hoje ela Aí não vem. viralizaria, né? Deputado, você não imagina que foi o último programa do Maurício com a deputada Janaína Pascoal. Uma pergunta tão inocente, uma pergunta tão inocente, apenas ela pediu, né? Assim, eu fiquei impressionada com o Maurício, ele não muda o tom de voz, ele fica assim o tempo inteiro, né? Ele não muda, fica ali. Tá, foi um lorde. Exatamente. Isso é muita experiência, muito. Patrícia, vice-mara, vivam vocês. Aí Patrícia, minha esposa, e namorada desde a faculdade, ela entrou e disse: olha, você já respondeu, não fique respondendo mais não, você já respondeu. Pronto. Aí ela deu o toque, eu já estava querendo fazer. Mas eu ficava apreensivo, porque eu disse: será que eu vou ser, pelas circunstâncias, forçado a refutar de novo? Não precisava, né? E para ela também, eu não queria agredir a Janaína. Eu queria simplesmente que ela analisasse um episódio histórico do qual ela foi protagonista. Né? Aliás, ela foi protagonista porque Hélio Bicudo é que resolveu assinar o impeachment. E ela era como se fosse uma estagiária, uma sócia júnior do escritório de Hélio Bicudo. Não foi isso? Exatamente. Foi Bem, isso. mas hoje nós vamos falar de outra denúncia. Nós vamos falar da análise da denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que na rede eles falam? Tic-tac, 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 né? Tá chegando ali, tá se aproximando o momento do ex-presidente se tornar ou não réu por conta da tentativa, da denúncia de tentativa de atos golpistas. Deputado, você que está aqui estreando no Segunda Chamada, eu vou começar com você. Qual é o impacto dessa denúncia, se confirma, no Congresso, na base bolsonarista? Como é que o Congresso recebeu isso hoje, a base bolsonarista, e o que você prevê, o que vem por aí? Bem, obrigado por ter me feito esse convite. É um prazer estar nesse canal com vocês aqui. Rever o Maurício. Tempão que eu não vi o Maurício aí, nós fomos deputados juntos. Está aqui com o Aldrin, que é bastante conhecido também da gente aí nas redes. E, olha, o que aconteceu era o que se esperava. Se alguém tinha ilusão que seria uma coisa diferente do que aconteceu, é porque não conhecia os fatos. E a gente conhece muito bem os fatos. A gente assistiu o que aconteceu no Brasil. Não tínhamos certeza? Claro, não tínhamos certeza. E para isso, o direito do contraditório, da ampla defesa, eles terão. Mas as provas se fizeram presentes a partir do inquérito da polícia. A PGR cumpriu o papel dela em fazer a denúncia. Agora é a hora, né, que vai começar propriamente o inquérito, vai começar a produção de provas, oitiva de testemunhas, e daí para frente é o que segue. Na verdade, isso
caiu como uma bomba e cai como uma bomba, que mesmo não tendo certeza da coisa, se mantém uma esperança. Eles tinham esperança que alguma coisa ali não tem jeito de ter esperança. Eu acho que o julgamento vai ocorrer, eu espero que todo mundo tenha todo o direito de se defender, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento extremamente tenso para nós, brasileiros, porque a realidade vai se impor. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, depois do que eu acompanhei, depois do que eu vi, das provas que eu pude ver quando o ministro abriu quebrou o sigilo, abriu o sigilo, é muito evidente que houve uma conspiração. E essa conspiração, ela só não deu certo, porque se tivesse dado certo, nós não estávamos discutindo isso. O golpe teria dado, nós estaremos submetidos a um regime autoritário, e todo mundo só esperneando, porque só tinha o jus esperneante para usar. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Não há problema? Claro que há. Então, acho que agora chegou a hora das coisas se alinharem e cada um responder pelo que fez. Está na hora das pessoas saberem que o Brasil da impunidade não pode mais. Nós vamos completar 40 anos, estamos completando 40 anos da redemocratização esse ano. Sabe? É até emblemático que essas coisas aconteçam para mostrar para as pessoas mais jovens que a coisa não chegou aqui do jeito que está, porque alguém deu para a gente a liberdade, porque alguém deu para a gente o direito. Nós, desde a da época de escola, de adolescentes e de estudantes universitários, nós vivemos esse problema e vivemos essa luta. Claro, não é saudosismo, não é revanchismo, mas o que aconteceu da vez passada deixou essa sequela. Por quê? Porque aconteceu agora porque não foi punido ninguém antes. Ninguém foi julgado antes. Nem julgado foi, não estou dizendo nem punição. Nem julgado foi. E isso é necessário que se faça. Se há uma acusação, tem que ter o julgamento. E é isso o caminho que eu espero que aconteça. Sei que vai ser um momento muito tenso, os ânimos vão se exaltar, não tenho dúvida nenhuma disso, mas o que a gente tem que pensar hoje, na coisa mais importante para a gente, é a democracia. Porque nós estamos assistindo aí o mundo todo se entortando de maneira quase que sistemática, lideranças exóticas aparecendo pelo mundo todo, com propostas exóticas, com posições exóticas, e que, às vezes, acha maluco para bater palma. Eu não estou falando só daqui do Brasil agora, não. E eu acho que é impossível, numa cabeça, caber em duas coisas: inteligência e fanatismo. Ao mesmo tempo, elas não ocupam a mesma cabeça. Não tem jeito. E eu acho É que chegou a verdade. hora da gente começar a fazer. Não nós, o papel agora é do judiciário, tem que fazer o papel dele. Temos que respeitar as decisões que eles tomarem, mesmo que seja pelo arquivamento do processo, que eu não creio, mas mesmo que seja. É isso que a gente tem que aprender a respeitar a lei, a respeitar o direito. E, com certeza, na turma que acha que isso é normal, fazer o que fizeram é normal, nós só pensamos, não fizemos. Gente, imaginar o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, isso não tem normalidade, não tem mecanismo que a gente possa dizer assim, não, foi só uma brincadeirinha. Então, cabe a mim julgar? Não, não cabe a mim. E eu até eu teria que me excluir porque eu já tenho meu lado, entendeu? Mas os juízes terão que falar. E eu espero que eles falem dentro da lei, dentro da regra, respeitando o direito de defesa, mas eu torço para que as coisas não saiam com a impunidade que aconteceu na ditadura passada. O Maurício, o deputado falou uma coisa muito importante, quer dizer, e principalmente nesse momento, essa apuração e cumprindo os ritos legais, tudo direitinho, porque houve tentativas, atentados contra a democracia no passado, nesse período, desde a redemocratização, a gente já viu alguns movimentos. Quer dizer, isso é até educativo, enfim, as pessoas têm que saber que tem que responder se for
atentar contra a democracia. Você, como político, como jurista, você analisou assim, você acha que a PGR tem estofo, tem material para conseguir essa denúncia? Minha querida Mara, eu fui examinar, primeiro, quando saiu o inquérito da Polícia Federal, 972 páginas. A gente lê, algumas partes a gente lê meio na diagonal, né? Usa as ferramentas de inteligência artificial, ou seja, a gente se aprofunda nessas 972 páginas. Depois vem a denúncia de Gustavo Gonê Branco, Procurador-Geral da República, 272 páginas. Nos debruçamos sobre elas. Depois vem a defesa. A dos demais eu não me debrucei sobre a de Jair Bolsonaro. Então, tudo somado, é como meu querido Mário Heringer, o nosso líder do PDT, acaba de afirmar. Esses órgãos, eles produziram muitos indícios. Agora, se nesse julgamento do dia 25 de março, ou seja, desse mês, o Supremo reservou pauta de manhã, de tarde e amanhã do dia 26. Sessões que vão ser acompanhadas pelo Brasil. E, lembrando, né, ao nosso telespectador do Segunda Chamada do nosso My News, ainda não é o julgamento, não vai resultar daí a condenação ou não. Hoje eles são acusados. Se o julgamento dos dias 25 e 26 resolverem autorizar o prosseguimento da ação penal originária que foi proposta pelo PGR ao Supremo, isso significa que eles vão ser formalmente considerados réus na ação penal originária. Sendo considerados réus, eles vão ter toda a oportunidade de produzir defesas, de indicar as testemunhas, que eles já indicaram, de ouvir as testemunhas, de indicar outras diligências, outras provas, fazer alegações finais, que aí uma defesa mais substancial. Essas defesas, portanto, que ele vai fazer primariamente, essa que já fizeram, que é para se dizer se deve haver o prosseguimento da ação penal ou não, se a ação penal vai ser admitida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela disser que a ação está admitida, repito, eles se tornam réu e vão produzir toda a sua defesa. Esse itinerário, portanto, vai se desdobrar ao longo do ano. E ao longo do ano, o Brasil, Mara, vai tomar conhecimento de que o trabalho da Polícia Federal foi um trabalho profissional, técnico, neutro, ou seja, não foi invencionice. E essa coisa que ficou sendo dita, que eles têm muito essa coisa da narrativa, joga nas redes sociais a narrativa, e o que é virtual, muitas pessoas até desavisadamente, não é, Aldrin, terminam tomando como o real. E aí o que é que acontece? Eles jogaram a acusação de que essa denúncia do Paulo Gonê Branco, o PGR, era falha e que o inquérito da Polícia Federal era falha, que as 972 páginas da Polícia Federal, 272 da PGR, só teriam narrativas, né, hipóteses, subjetivismos, intenções que não teriam sido consubstanciadas em ato. Isto não é verdade. Essas intenções existiam, e desse núcleo número 1 que está sendo julgado no dia 25 e no dia 26, se prossegue a ação penal, é o núcleo dirigente. O presidente, o líder, Jair Bolsonaro, os generais Augusto Heleno, Braga Neto, Teófilo Azeredo, o ministro da Justiça, Anderson, o Mauro Cid, o ajudante de ordem, que participava e sabia de tudo. Ou seja, esse núcleo, o Almir Garnier, o almirante, que disse que a Marinha estava pronta a todo momento para consumar o golpe, porque o golpe é uma cadeia de atos que vão sendo praticados para produzir um resultado. É um crime complexo, não é um crime que ocorre apenas com um ato, como, por exemplo, uma lesão corporal. Não, o crime de tentativa de golpe e o crime de abolição do Estado Democrático de Direito por impedir o funcionamento das suas instituições é um crime complexo. Ocorreu no 7 de setembro de 21, no 7 de setembro de 22, ocorreu no 12 de novembro, ocorreu numa reunião, para não dizer que, para não aceitar a versão que está sendo propagada, que toda a denúncia penal estaria materializada, fundamentada na denúncia, na colaboração premiada do Mauro Cid, e que ele teria sido forçado. Primeiro, que ele não foi forçado, nós vimos o áudio. Segundo,
o inquérito da Polícia Federal e a denúncia penal da PGR não se materializam, não se fundamentam apenas na colaboração premiada de Mauro Cid. Quer ver um exemplo? Está aqui um item. O então comandante do Exército, general Freire Gomes, em termos de depoimento, então não é depoimento do colaborador Mauro Cid, é depoimento do então general Freire Gomes, que tinha sido nomeado comandante do Exército pelo presidente Bolsonaro. Então, o general Freire Gomes, em termos de depoimento na condição de testemunha, também confirmou que em reuniões no Palácio do Alvorada, após o segundo turno das eleições, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou a hipótese de utilização de institutos jurídicos, como o GLO, decretação do estado de defesa, estado de sítio em relação ao processo eleitoral. O depoente, assim como Batista Júnior, afirmou que sempre deixou evidenciado a Jair Bolsonaro que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos, visando reverter o processo eleitoral, que é o golpe. Né? Aí diz, evoluindo nos fatos, após ajustar o decreto de golpe do Estado para decretar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e instituir a Comissão de Regularidade Eleitoral. Para quê? Entre aspas, para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Acrescento eu, com a intenção qual? De reverter o pronunciamento do povo brasileiro nas urnas no dia 30 de setembro. Ciente da resistência do então comandante do Exército, Freire Gomes, em aderir ao plano de ruptura institucional, Jair Bolsonaro convocou o então comandante de Operações Especiais, COTÉ, está envolvido até a alma, general Estevão Teófilo, no dia 9 de dezembro, tem a hora, o local da reunião, para uma reunião no Palácio do Alvorada, momento em que recebeu a adesão do general Teófilo, caso o decreto fosse assinado. Um decreto que diz mais adiante o inquérito e a denúncia, apurado pela Polícia Federal e pela Procuradoria, um decreto que foi, inclusive, rabiscado, alterado, houve sugestões do presidente Bolsonaro. Então, isso que Mário Herge disse, é uma cadeia de atos que tem indícios muito fortes, que vão ser objeto agora da ação penal, com instrução, com amplo contraditório, ampla defesa e amplo devido processo legal, mas não são indícios de prova que vão se transformar em prova, muito provavelmente, apenas fundamentados na denúncia de Mauro Cid. Tem em muitas passagens, tanto do inquérito da Polícia Federal quanto da denúncia penal, que é a petição inicial de um processo criminal, em muitas passagens de outras provas, de áudios, de conversas de WhatsApp, de pronunciamentos, de atos mesmo, de declaração do presidente. Basta ver declarações dele naqueles cercadinhos, declarações... E isso que você está falando é importante, Maurício, porque o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, ele tem dado muitas declarações falando, se fixando em 8 de janeiro, que 8 de janeiro ele estava nos Estados Unidos. Mas não é só entre aspas, 8 de janeiro. É todo o processo, né? Enfim, tudo isso que foi se acumulando e montando toda essa estratégia. Olha, além de Bolsonaro... Eu queria só acrescentar, Mara, se você me permitir, para ouvir áudio. Claro. Quem não se lembra, e comenta aí, áudio, por favor, o dia 12 de dezembro de 2022, o dia da proclamação dos eleitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste dia, teve já manifestações de rua dos golpistas, queimando ônibus, né, invadindo a sede da Polícia Federal, aí pertinho daquela Rua das Farmácias, né, ali no coração de Brasília, tocando fogo. Quem não se lembra do ato de tentativa de explodir um caminhão com bombas no aeroporto? É isso que eu queria ouvir. Aquilo é uma loucura. Aquilo foi muitos atos praticados. Isso não ficou no plano da subjetividade. Como é que alguém aceita uma teoria dessa? É uma teoria fora da realidade. Olha, além de Bolsonaro, estão nesse grupo 4 ex-ministros do governo do ex-presidente, que é Walter Braga Neto, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno. Também estão no núcleo o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier Santos, o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e o atual deputado federal e tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Aldrin... Mauro Cid não é deputado federal não, hein? Você falou do deputado... o Ramagem, né, que é deputado federal. O Ramagem. Ramagem. Aldrin, você acha que essa denúncia,
qual vai ser o impacto disso nas redes? Quer dizer, a base bolsonarista vai usar isso dentro daquela narrativa de polarização e vai aumentar? Quer dizer, como é que vai agir a base bolsonarista, principalmente nas redes? Vamos lá. Boa noite mais uma vez, né? Obrigado, Maraluque, pelo convite. Estar aqui de novo com vocês. Uma honra para mim poder ouvir o Maurício Rendes, que eu admiro. O deputado Mário Henger, que já me deu uma entrevista deliciosa em plena pandemia no meu humilde canal lá, A Grande Verdade. Foi muito, muito engraçado, muito divertido. Eu acho que a base bolsonarista, a extrema-direita, já está tentando, né? Como sempre, construir as suas narrativas usando as redes sociais, que é o território deles. Mas não sei se vai funcionar, viu, gente? Porque a essa altura do campeonato, né, como os colegas já relataram, inúmeros exemplos, indícios, evidências de que a tentativa de golpe aconteceu, um inquérito da Polícia Federal de 800 páginas, uma denúncia da PGR de 272 páginas. Eu acho que a essa altura do campeonato, eu acho que a gente não deve se preocupar muito ou se ocupar muito em tentar convencer as pessoas. Não, mas houve uma tentativa de golpe, olha, tem isso, isso. Não. Eu acho que quem se recusa a acreditar nisso hoje em dia tem que ser, desculpa, eu vou usar uma palavra forte, mas tem que ser tratado como um alienado, uma pessoa que não está vivendo na realidade, está em outro planeta, está numa realidade paralela. Porque as evidências são tamanhas, são tantas. Você refutar isso nesse momento é um exercício de loucura. Não tenho outra palavra. Porque vai acontecer. O próprio advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já considera a tentativa de golpe. Ele já fala, não, realmente houve uma tentativa de golpe. A estratégia de defesa que ele está montando para tentar salvar o seu cliente, que está bastante enrascado, é de tentar fazer acreditar que ele, Bolsonaro, não teria participado. Ele não sabia de nada, ele estava lá em Miami, ele não participou de nenhuma reunião, ele foi pego de surpresa, imagina. Né? Então, será que isso vai colar? Acho difícil. Com todo respeito, é um advogado bastante conhecido, vocês devem conhecê-lo melhor do que eu. Mas, né, dizer que o Bolsonaro não sabia de nada, estava fora do país, como você bem colocou, né, Mara? Não se trata só do dia 8. Houve uma construção de anos, não é nem de meses, de anos. Quando o Bolsonaro começa o seu texto, já presidente, o seu texto e esforço em desacreditar a imprensa tradicional, ele já está construindo um golpe. Quando ele e os seus, né, os seus apoiadores, né, a sua estrutura de difusão de mentiras e desinformação das redes sociais, trabalham no sentido de desacreditar o judiciário, criticar o STF. Eu nunca vi o STF ser tão hostilizado como durante o governo Bolsonaro, os 4 anos em que ele foi presidente. Isso nunca havia acontecido antes. Um presidente da República subir num palanque na Avenida Paulista e gritar: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Isso também faz parte dessa construção do golpe, de desmoralizar as instituições, de desmoralizar a justiça brasileira, de desacreditar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral. Então, toda essa desconfiança alimentada deliberadamente, organizadamente, calculadamente pelo Bolsonaro e a sua turma, tudo isso ajudou a construir a tentativa de golpe que culminou lá no 8 de janeiro, mas que não foi só o 8 de janeiro, evidentemente. Né? O Aldrin, você fala assim, tem que ser muito louco, muito desavisado, muito estar em outro planeta para Não é? acreditar isso. Mas a base bolsonarista, a turma bolsonarista nas redes, é Sim, exatamente isso. Porque eles falam coisas assim sim, absurdas, inacreditáveis. é Uma verdade. vez eu peguei um transfer, um carro, um Uber, que me levou da região dos Lagos, onde minha mãe tem casa e tal, até o aeroporto, no Rio, até o Santos Dumont. E o motorista era era aposentado da Marinha. Não é aposentado que fala, é um outro nome que fala, enfim. Reformado.
reformado, da reserva, né? Da Marinha. E ele começou a falar umas coisas assim que eu fiquei impressionada. Isso foi antes do 8 de janeiro, e ele dizia assim: não, porque não, o Lula não vai tomar posse, porque não sei o quê. E ele começou a falar, e aí ele começou a falar umas coisas que eu falei assim, mas o senhor acredita mesmo nisso que você está falando? Porque ele falou que Bolsonaro era um enviado de Deus. Ele começou a falar umas coisas absurdas, absurdas. É, mas ele falava sério, entende? E eu ali na Sim. estrada, naquele carro, sozinha, é mesmo, senhor, e eu estava ali falando, Três né? horas de viagem, 3 horas de Imagina! viagem. E eu ali Eu sei no como é isso. WhatsApp, meu marido falava assim: bota, vai escutar música, bota o fone, escuta a música, e não dá mais papo. Mas é impressionante, porque realmente existe uma turma. É o Eu fanatismo, o fiquei muito fanatismo. impressionada. Eu fiquei muito impressionada com isso. Agora, deputado, é, Bolsonaro também, ele fez esses atos antidemocráticos de Bolsonaro, eles antecedem a sua subida pela rampa do Planalto. Ele fez muitas vezes isso no Congresso. E o Congresso, a Câmara e o Congresso, nunca, a comissão de ética, ele não foi. Talvez se ele tivesse sido, eu vou botar aqui entre aspas, enquadrado ali, dizendo, olha, não pode atentar contra a democracia, um ato claro foi quando ele homenageia o Ustra na votação do impeachment da presidente, um torturador, enfim, e várias outras coisas que ele falou, várias declarações que ele dava, o Congresso nunca enquadrou Bolsonaro. Quer dizer, isso também é algo que o Congresso tem que coibir. Afinal de contas, é o Congresso, é o parlamento, né? É uma instância democrática. Não se pode permitir ataques à democracia dentro do parlamento. Como é que é isso? Como é Sem, que funciona sem isso? dúvida, sem dúvida nenhuma, Mara. Eu estou há 23 anos no Congresso. Já assisti muita história, já vivi muita história, sei como é que funciona isso e tenho certeza absoluta que você também sabe. Porque essas corporações existem para todas. Existe uma corporação de deputados, existe uma corporação de médicos, existe de engenheiros, de jornalistas. E essa é a grande diferença para a gente, porque nós, como políticos, a gente está exposto e com certeza mostra essa distonia, né? Com relação ao nosso comportamento. Eu só fui do Conselho de Ética no ano passado. Fiz questão de ser, porque eu achei que estava na hora de eu chegar lá e dizer que não concordo com um monte de coisas. Mas aquilo lá também virou uma rinha de galo, porque as pessoas era a esquerda acusando a direita acusando a esquerda, sem prova, e fazendo uma disputa política que nunca levou a nada. Isso é muito ruim, é muito difícil. E agora, principalmente com as redes sociais, eles conseguem transformar aquelas besteiras que eles falam em likes, em sucesso. Eu sou um Jurássico, eu não vou conseguir ficar lacrando no dia a dia nas redes sociais. Mas essas pessoas mais jovens que entraram agora, elas entraram por um veio da política que piorou demais essa coisa. Muito. Eu me lembro de cassação de vários deputados em plenário, e depois que a coisa acirrou, não se cassou mais ninguém. Não se levou ao plenário nenhuma proposta de cassação de deputado nenhum. Por quê? Porque o inquérito que deveria ter sido bem feito, a apresentação de denúncia bem feita, isso acabou, ninguém faz mais. Um fala assim, ele me xingou na rede social. Aí o outro, mas ele falou que a minha mãe também. É uma besteirada que não leva a nada. Infelizmente, as redes sociais e essa tampa que saiu, agora há pouco eu vi vocês falando, eu comecei a rir. Eu não sei de onde é que são tanta gente doida. E muitos deles estão no Congresso também, vão permitir esse entendimento, sabe? Mário, eu O queria te Jair perguntar. Bolsonaro, Mário, deixa eu te diga, perguntar. Como é que está o dia a dia hoje? Você chega, por exemplo, chegar numa quarta-feira.
que é o dia, É. Aldrin e Mara sabem muito bem, né? É o dia mais poderoso que tem para uma deputada ou um deputado. A gente está membro de 2, 3 comissões, aí a assessoria chama para intervir no debate numa outra comissão, aí você está na outra, já está inscrito para falar, aí vai para o plenário. Aí que eu quero me perguntar a você, como é que está um típico dia de uma quarta-feira na Câmara dos Deputados, aquele corredor das comissões e o plenário, com alguns meninos desses que são eleitos sem ter conteúdo de nada, sem ter capacidade de debater qualquer projeto de lei, com uma Câmara querendo lacrar com uma frase. Então, como é que tem debate? Olha, eu vou te É falar a uma pergunta coisa. que eu Até isso que você viveu, ô Maurício, que a gente viveu, a gente não vive mais. Da pandemia para cá, foi instituído o tal das sessões extraordinárias. O rito não se obedece mais. As comissões ficaram relegadas a segundo plano. O que está acontecendo é que todo mundo, e agora, felizmente, o nosso novo presidente, Hugo, disse: não vou ficar votando projeto de urgência aqui para ninguém. Só se for urgência mesmo. Isso é importante demais. Porque é, todo mundo começou a prescindir das urgências, dos debates, foram para as urgências. As comissões ficaram muito esvaziadas, porque todo mundo que quer aprovar um projeto ia lá, brigava para aprovar a urgência. Se você ver lá, tem mais de 2.000 urgências aprovadas. Isso não acontece. logo E a urgência, né? diversão. E a diversão, e a diversão é ficar um criticando o outro e fazendo o que você faz. Você falou agora, desculpa, fazendo like, gravando, arrumando uma frase de efeito, entendeu? Você às vezes entra no plenário, você olha, tem aquele monte de gente assim, ó, conversando com ele próprio, falando para sua torcida, entendeu? Ninguém está Uma prestando coisa que eu atenção em queria, nada. Mário, se tu me permite, eu queria lembrar para esse imenso público ouvinte nosso aqui do Segunda Chamada do Mais News. Olha, quando você via uma cena do plenário, todo mundo conversando, parecia, não estava ali contando só piada, não. Claro que em algum momento se conta. Mas ali estava se resolvendo, né? Como fechar um projeto de lei tal, qual é a contribuição que a bancada de tal estado, a bancada de tal partido quer fazer. Chama o relator ali no plenário. Ou seja, naquela hora do plenário, quem quer legislar, quem quer resolver os problemas do povo, é o momento que estão todas as Ô, deputadas e deputados juntos. ô, Não era isso, Mário? É o Maurício, momento de articular, porque quando a inventou. democracia Exatamente. tem que ser articulado. Não é a vontade de um Quando só. se inventou, quando se inventou a votação pelos telefoninhos, aí lascou tudo mais ainda, É que porque lascou o tudo. povo sumiu do plenário. Todo mundo sumiu do plenário. E não vou dizer que eu também não, todo mundo. Ninguém é mais no plenário. Se não vai resolver, você E, não vai, e, né? e, e você imagina que proposta de emenda constitucional foi votada pelo telefone, provavelmente com deputados na sua base, deputados em casa, deputados em algum outro lugar que não fosse do plenário. Como é que você faz uma discussão? Como é que você vai e convence uma pessoa? Maurício, você lembra, a gente chegava, Maurício, isso aqui não dá, meu irmão, vamos falar com o pessoal. Né? A Aí tu gente ali dizia, se "Não, dizia, isso aqui mobilizava. não dá", eu ia lá, se eu fosse o relator, eu ia lá tirar. Né? Como líder da É bancada, isso. o que você faz? Você vai lá, chama o autor daquela proposição na sua bancada e você diz, olha, isso aqui não dá, vamos encontrar uma redação alternativa. E assim a gente consegue legislar. Nós, Né? nós estamos começando a dar uma melhorada. Desculpa, Mara, só um segundinho. Nós estamos começando a dar uma melhorada. Porque o Hugo tirou essa questão das urgências, tá? Que bom. Tirou, isso é importante. O Hugo passou, pelo menos na quarta-feira, que essa bendita quarta-feira que você citou, é presença em plenário, votação em plenário. Não tem mais a votação no dedinho, Presencial. no telefone. Isso é essencial. E eu juro para você, eu estou torcendo, que a gente conversou, a gente pediu isso para ele antes da eleição, eu estou torcendo que ele também estenda isso para terça-feira. Pelo menos terça e quarta-feira tem que ser votação com presença no plenário, votação no plenário, não vale telefoninho. Entendeu? Com isso, eu tenho certeza que a gente vai voltar a ter chance de ter um plenário ativo que vai discutir melhor as coisas. Só falta uma coisa para eu ficar satisfeito, satisfeitíssimo. É acabarem as sessões extraordinárias, que começam exatamente 5 minutos antes do que seria uma sessão ordinária, para que a gente volte ao rito das sessões ordinárias, onde todo mundo tem previsibilidade e sabe o que vai acontecer. Não adianta ninguém dar carteirada, ninguém enfia projeto de urgência sem ter urgência, ninguém. Sabe? O extraordinário permite um monte de coisa que a ordinária não permite. Isso, se Deus quiser, a gente volta e recupera
que não estou aqui advogando o Hugo, não, mas eu estou vendo ele com muita boa vontade de obedecer o rito, de fazer as coisas conforme devem ser feitas. Então, se Deus quiser, Ó, isso melhora no funcionamento. ô, Aldrin, a gente Posso... está vendo aqui dois políticos Não, saudosistas da época em que se não, é muito fazia legal. política, Muito legal. relembrando aqui os velhos tempos. Eu... A gente vai lançar um livro agora, mês que vem, do Heráclito. O nome do livro é A Ah, que Casa. saudade do E aí, Heráclito! e o livro tem depoimentos do Sarney, do Jobim, enfim, do Bornhausen, de todo mundo que participou da redemocratização. E é muito interessante porque, complementando o que vocês estavam falando, na verdade, as negociações. Por que o nome do livro é A Casa? Porque na casa do Heráclito se fechou muito acordo que foi votado. Então passou. Eu conversando com a Mariana falando, as pessoas A iam lá filha para dele. casa e ficavam noblar, Mariana é a noblar filha falou assim. dele, viu, para Álvaro e Mário. Eu tive com ele, eu acho que em 20 e poucos dias, ele me contou cada história do tempo com o É Ulisses Eu Guimarães. tô com impressionante. Eu Então, fiquei lá assim, bibiricando. essa negociação política, ela começava antes e reunia vários campos ideológicos que se verdade. conversavam. Fala, Aldrin, eu te interrompia. Eu só ia acrescentar eu não sou político, não frequento os corredores ali da Câmara e tal, mas eu sou um nerd de política, eu assisto TV Câmara e eu gosto de assistir as transmissões que acontecem pelo YouTube e às Eu vezes também. você vê lá quatro, cinco comissões transmitidas ao mesmo tempo, simultaneamente, ao vivo, né? E um comportamento que eu já percebi de deputados da extrema-direita, e eu vejo muito o Nicolas Ferreira fazer isso. Ele deve, os assessores devem inscrevê-lo nessas comissões, e aí eu vejo ele passando numa comissão, ele entra, senta, fala um texto lá, a pergunta que ele já tinha pré-elaborado, alguém grava, ele vai embora, ele não fica esperando resposta, ele não fica acompanhando a comissão, ele não está nem aí para o assunto que está sendo discutido ali. Na sequência, você muda o canal, você vê ele já em outra comissão. Quem acompanha as transmissões ao vivo da TV Câmara consegue ver isso claramente. Ele pula de sala em sala, faz a sua performance, né? É um teatro, né? Ele dá o texto ali, vai para outra sala, vai para outra sala, e vai para outra. Ele passa por 4, 5 comissões ali em questão de meia hora. Já produz o seu material audiovisual, que vai ser editado, e isso vai ser. Esse é a produção dele diária de conteúdo. Esse é todo o trabalho que ele entrega para os seus eleitores, né? Meia hora de Uma pergunta, participação Aldrin e relâmpago Amara, nas uma comissões. pergunta. Diga. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Como é que vocês veem isso? Que a gente estava falando, eu e Mário, como Mário brincou, né? Com uma certa saudade, mas a gente estava também tentando colocar um conceito, que é o conceito de democracia deliberativa. Por exemplo, isso hoje se atribui como um defeito do Supremo. As decisões monocráticas, sem a deliberação presencial, porque tem toda uma teoria na democracia que eles testaram lá, eu me lembro, na Irlanda, na Inglaterra, na Califórnia, que as pessoas entravam com uma ideia e quando praticavam um experimento de democracia deliberativa, ou seja, trazer um tema para fazer um debate presencial informado, muitas vezes as pessoas saíam com outra deliberação. Então, a pergunta que eu faço a você, Mara Luque, minha querida, a você, nosso grande Aldrin, que admiro tanto, qual a opinião de vocês? Vocês acham que a utilização dessas tecnologias que começaram na Covid, de fazer a deliberação também virtual, sem presencial, no intuito de aumentar a eficiência decisional do Supremo, ela pode ser harmonizada com a presencial, como sugeriu Mário Heringer, ou isso é saudosismo e deveria ser sempre mesmo essa deliberação agora mais virtual, os deputados podendo e as deputadas podendo atuar a partir dos seus estados, onde estão suas bases. Qual é a opinião de vocês que são mais sintonizados com essas novas tecnologias? Pelo menos mais do que Quer eu. falar, Aldrin? Eu acho que, em algumas circunstâncias, a tecnologia é realmente uma ferramenta que veio para ficar e não há como você remar contra a velocidade, o acesso, a cobertura. Todo mundo tem um celular na mão. Agora, há questões e há situações em que, por exemplo, deliberação, eu acho que você perde em não fazer pessoalmente.
numa mesa, numa sala, em todos juntos conversando, porque há certas impressões que se passam numa reunião que são não verbais, que são tão importantes quanto na comunicação e que fazem diferença no final de uma discussão, né? Você vai fazer Eu tudo também acho. remotamente, tudo, não Eu também acho que é? não, não substitui o presencial. E o Cristiano Zanin, o ministro, está chamando para que seja presencial. A Pessoal, É PGR vai lá fundamental. participar e defender e presencial. Isso. Eu acho importante o presencial, não é? Omara, um caso que aconteceu para reforçar essa posição que ele está falando comigo. Quando eu cheguei na Câmara em 2003, eu fui ser companheiro de partido do Miro Teixeira, que era inclusive um paciente meu. Eu, não, ele nem, eu disputei a eleição, aí a gente acabou se encontrando. Eu disputei por Minas, ele disputou pelo Rio, encontrei lá. E como nós já nos conhecíamos, ficamos muito amigos, e na verdade, muito do que eu sei hoje eu aprendi com o Miro. E teve um dia, que eu quero contar esse caos aqui, teve um dia que nós estávamos sentados na filazinha que cabia lá o PDT sentados, e estava acontecendo alguma coisa que nós estávamos insatisfeitos. Eu falei, Miro, a gente não pode deixar isso passar, mas a gente não tem voto para aprovar isso, não sei o quê. Aí o Miro falou para mim com aquele vozeirão ali, você quer fazer acontecer? Aí eu falei, uai, se você me ensinar, eu faço. Aí ele falou, então vai pro microfone do lado de lá que eu vou ficar do lado de cá. E você segue o meu ritmo. Aí ele levantou e começou a esbravejar no microfone, sem obedecer presidente, sem obedecer ninguém. Isso é um absurdo, os senhores não têm vergonha. Os senhores têm que prestar atenção no que vocês estão votando. Aí eu abri o bico do outro lado, só nós dois. Mudou o plenário. Mudou o plenário. Ele falou: quando você está com a razão, você consegue explicar a razão, aquele pessoal para pensar. Então, como é que você Mas vai eu quero fazer isso? reforçar também, Mário, Como é que é você que faz você isso é um grande digitalmente? Não orador, faz, mas, hein? Mário, vocês conseguiram aí essa defesa, né, admitindo que vocês estavam com mérito, porque você é um Uhum. grande orador e Miro também era um grande Obrigado. orador. Né? Vocês Não, faziam com parar certeza ele o sim. plenário. Não, vocês faziam parar o plenário, porque tem É conteúdo e verdade. sabe expor. E eu me lembro É. aqui, eu quero contar Então, um causozinho bem rapidinho, mano. Sabe o que é que eu conte. fazia às vezes? Mara, Em situações desesperadoras dessa, sabe o que é que eu fazia? A tal da questão de ordem, né? Aí a assessoria do presidente da Câmara dizia: tem que dizer qual é o artigo. Deputado, está requerendo uma questão de ordem, diga qual é o artigo. Artigo 73, parágrafo 5º, inciso 7º. Eu sabia lá se era, mas chutava, respondia e falava. Mas partindo do Muito princípio bom. do que vocês estão contando, então, essa análise da denúncia, o ministro Zanin ter colocado o presencial é importante nesse caso, que muito, seja muito, presencial. Esse é um ponto muito, importante, que muito. a análise da Esse, denúncia seja feita de forma presencial. E vai ser esse é um transmitida. julgamento Os que brasileiros e brasileiras vão não poder pode ser diferente. acompanhar. Não é, Mário? Não pode Todos ser vão poder diferente. acompanhar. Então, o Não pode Brasil ser vai tomar diferente, é mais isso. conhecimento do conteúdo, dos dados objetivos da denúncia, do fato real, e não É do isso. virtual. Quer É isso, dizer, Aldo? esse é um ponto relevante para essa análise da denúncia e para que aqui a gente fez uma enquete aqui e todo mundo, a maior parte, 86%, acha que a denúncia vai ser aceita, enfim, aqui eles vão virar réus e a denúncia será aceita. Mas para que se cumpra esse rito judicial, a forma presencial, ela eu ia falar é essencial, mas eu tô até rimando tudo, né? Tá virando uma rima isso aqui. Cordelista de Pernambuco. Ordenista, né? E eu digo a Fala, região, viu? Aldo. Pajeú, que é a terra de poeta. Você Eu chega no posso fazer uma Pajeú, pergunta? você pôs palavras, o É, cara é, faz a poesia, o verso. a Faça, gente, Aldo. Diz, às Aldo. vezes eu me sinto acompanhando aquelas séries da Netflix, né, que são longas e que tem os capítulos do meio da série ficam só enchendo linguiça, porque a gente quer saber logo qual é a conclusão, né? E, enfim, o tempo da justiça é o tempo da justiça. É, acho improvável que a gente não assista a um Bolsonaro no banco dos réus e um Bolsonaro sendo condenado. Acho muito improvável que isso não aconteça, mas vamos acompanhar. Agora, eu queria perguntar
principalmente para o Mário Henninger, que está lá. Eu ouvi de amigos que estão aí em Brasília, agora nesse carnaval com quem eu estive, que alguns caciques aí de partidos importantes estão considerando que o processo todo só vai terminar depois da eleição. Que só sai uma condenação, se sair, depois das eleições de 26. Você ouviu algo assim, deputado? Ou isso aí O Alden, Boa Alden, pergunta. isso é tudo muito subjetivo, é muita especulação, né? Eu não creio que vá nessa velocidade. A velocidade vai ser um pouco mais rápida, com certeza. Aí Principalmente tá pela ação parecendo. hoje É, principalmente pela ação hoje do Alexandre de Moraes. Ele já pediu o Zanin, bota na pauta, entendeu? Eu estou pronto para ser o relator disso aqui, entendeu? Então, eles não vão parar. Até porque, você imagina, você, ministro do Supremo, tendo sido ameaçado de morte. Não dá para ficar esperando, não vai dar para dar a segunda chance, entendeu? Então eu não vejo essa coisa como. E isso não atingiu somente o Alexandre. Atingiu o Alexandre, atingiu a todos os membros do Supremo, atingiu a Justiça do Brasil. a instituição. Porque, gente, você está insatisfeito com a decisão do juiz, você manda matar um juiz? Isso é descabido. Não tem condição de você imaginar isso. O judiciário pode ser até contestado, mas ele tem que ser respeitado. Porque ele Ô, é o Mário. poder que dá a palavra final. Oi. Ô, Mário, a jornalista Mônica Bergamo, ela disse hoje que ela apurou uma contagem de que a oposição, o PL, no caso, já teriam votos suficientes para passar a anistia na Câmara. Você está sabendo disso? Você confirma essa informação? Eu li isso hoje. Sempre tem os contadores de voto, né? Para tudo ali tem um contador de voto, alguém que vai contando voto. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi ali é que o voto, quando ele é dado no seu pé de ouvido, nem sempre ele vai ser o mesmo lá no plenário, sabe? Isso a Dilma pensava que tinha 171 votos e tomou a pancada que tomou, né? Verdade. Então, a gente Bem tem que saber lembrado. disso. Tem que saber. Tem muita gente que acha que vai, já ganhei. Tem contador de voto. O cara conta, faz conta, conversa com, isso aqui está conosco. Não, isso aqui está contra. Mas o cara está ali, te pergunta alguma coisa, não nesse nível, mas assim, você não quer responder, você fala, não, concordo com você. E vai andando. E deixa a pessoa, quem está fazendo conta, faz conta. Agora, eu acredito que eles estão trabalhando sim para obter o número de votos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eles vão trabalhar e, cara, é a função. Tem que fazer a função, se eles estão ali para se defender, se eles acreditam naquilo que eu sou contra, muito contra, mas se eles acreditam, eles vão fazer. É todo o direito de tentar. Mas nós só temos que torcer para que tenhamos juízo, principalmente os grandes líderes, os grandes presidentes de grandes partidos, para que a gente não possa fazer uma eleição casuística dessa, fazer uma votação de uma coisa que, infelizmente, eu sei que tem muito massa de manobra naquela turma do 8 de janeiro. Eu sei que tem. Está na cara que tem. Mas se todo mundo sair e for para casa, olha, gente, mesmo com aquele pessoal preso, nós já tivemos 2 loucos querendo explodir bomba depois daquilo. Se você deixa solto, vamos ter muito mais. E ainda bonito, ainda começam a chamar de lobo solitário. Que nada, que glamorizar isso nada. É doido. Verdade. O nome disso é doido, Exatamente. não É é? outra É coisa, né? educativo, né? Talvez se isso tivesse sido feito no passado, não teria se repetido É Seria circular. pedagógico, tem que ser. Tem que ser. Pedagogia do respeito à democracia, né? E, Mário, você falou uma coisa Sim. muito importante aí. Eles ficam passando a ideia que a grande maioria que estava ali eram inocentes úteis. Nós todos aqui sabemos que todo mundo que foi no 8 de janeiro tinha ido já para outros atos, a bandeira, o slogan era lá, intervenção. Intervenção, até uma pessoa sem grandes complexidades cognitivas sabe que intervenção militar é um golpe. Ninguém foi ali para um piquenique. Depois, esse negócio de dizer que os julgamentos que estão sendo feitos são coletivos, não são. São, acho que 1.368. Outro dia eu estava olhando lá o relatório do Supremo, o livro que eu estou escrevendo sobre o Supremo. O relatório que foi feito em janeiro pelo Supremo eram tipo, acho que 1.368 ações. Com essa pena que eles ficam falando que foi alta de 17 anos, tem 14 pessoas.
A grande maioria está cumprindo pena social alternativa ou fez acordo de colaboração premiada. Então, o que está havendo, e aí Mara está certa, logo ela abriu o programa dizendo, é a pedagogia da democracia. Todo mundo, sobretudo egresso das Forças Armadas, sempre teve um núcleo, uma parte, não são todos, das Forças Armadas, desde o tempo de Deodoro da Fonseca, que passaram a vida todinha achando que militar é tutor da nação e que se discordar do rumo que o governo civil deles pode intervir. E nunca foram punidos. Pela primeira vez agora está lá o general Braga Neto preso, provavelmente o general Teófilo vai ser preso, o general Augusto Heleno vai ser preso, o Mauro Cid já está preso, saiu agora. Ou seja, pela primeira vez, o alto oficialato golpista, que deslustra a imagem das Forças Armadas, pela primeira vez ele está sendo preso. Então essa condenação é muito importante e Mário Herrig está certíssimo, o Supremo não está vacilando. Hoje eu passei novamente em revista o regimento interno. Para cada fase processual desse tem limitação de tempo, tem prazo de dia, termina a instrução, termina o depoimento das testemunhas, as partes têm 5 dias, 5 dias úteis para fazer o quê? Indicar se tem alguma diligência. Depois tem o prazo de 10 dias para as alegações finais, ou seja, todo o itinerário de uma ação penal originária no Supremo está delimitado pela Lei 8038, que é a lei do procedimento no STJ e no Supremo, de qualquer ação, e pelo regimento interno. E hoje, esse exemplo que Mário lembrou, hoje, dia 13 de março, se alguém tinha dúvida, não tenha mais. Né? Saiu hoje o pronunciamento do Procurador-Geral da República, dizendo que, diante das defesas, permanecem os indícios probatórios que justificam o prosseguimento da ação. Foi esse o despacho de Paulo Gonet Branco. No mesmo dia, o relator, Alexandre Moraes, pediu pauta ao presidente da primeira turma. No mesmo dia, o presidente da primeira turma designou os dias 25 e 26 para o julgamento. Então, vai correr célere. Depois, essa coisa de anistia, os próprios presidentes da Câmara e do Senado já declararam que não acham, em tese, que devem colocar em pauta o processo de anistia. Digamos que eles voltem atrás nessa palavra anunciada, o Supremo Tribunal Federal, nós fomos estudar constitucionalmente se essa, não é, Mário? Se essa decisão que viesse a ser tomada pelo Congresso de dar essa anistia com crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, ou seja, os princípios fundantes da República, se poderia ser alvo de anistia. Provavelmente, não dá para dizer com certeza, mas há uma probabilidade muito forte de que, numa hipótese de o Congresso votar anistia, uma ação direta de inconstitucionalidade poderia ter prosseguimento e provimento pelo Supremo Tribunal Federal, porque seria inconstitucional na medida que atentaria contra cláusulas pétreas, as instituições republicanas, democráticas, separação de poderes. Então, e o voto direto e secreto do povo brasileiro. Estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas. Então, com base nesta interpretação, que vale, que tem também os princípios que são da Constituição, o neoconstitucionalismo aplica esses princípios hoje com muita firmeza metodológica, com muita firmeza teórica, está confirmado já, está sedimentado na jurisprudência constitucional do Supremo brasileiro. O Supremo diria que essa suposta lei de anistia seria inconstitucional, é o mais provável. Perfeito, perfeito. É importante. Vou dormir mais tranquilo hoje, hein? Não... Oi? Vou dormir mais tranquilo hoje. Muito bom ouvir isso. Depois dessa aula, né? Olha, a produção está aqui puxando a minha orelha, a audiência participando bastante. O Carlos Carvalho diz o seguinte: só uma saída para os generais é fazer a cariação com Bolsonaro e dizer que tudo foi da cabeça dele. Também eu acho que não é bem assim, né? E a Camila Renault diz o seguinte: não falo sobre esses assuntos com bolsonarista. Todos os atos que vocês mencionam de invasão, bomba, queimar ônibus, eles me respondem que foi o MST que fez para fortalecer o Lula. É cansativo. Isso é verdade. Como distorce. Eu já vi isso também. O primeiro argumento deles, né? O primeiro argumento deles do 8 de janeiro é que eram esquerdistas infiltrados. Exatamente. E por isso que é importante, eu acho, colocar que não é só o 8 de janeiro. Houve todo um processo e uma sequência de declarações, enfim, desde o início, desde antes até.
o ex-presidente Bolsonaro nunca escondeu que é um antidemocrata. Aliás, ele conseguiu, né, ele, entre aspas, a frente ampla que o presidente Lula conseguiu montar, ele reuniu democratas. Você tinha nessa frente ampla pessoas que pensavam na economia, por exemplo, pontos completamente opostos, mas se uniam na democracia, na defesa da democracia. E, por fim, o Lucas Adriano diz o seguinte: canal sustentado pelo PT. Não é, não, Lucas. A gente, inclusive, está tentando uma entrevista com o presidente Lula, que nunca vem aqui porque acha que enfim, que a gente é liberal, é neoliberal, enfim. A gente sofre muito isso. A gente tem ataques dizendo que a gente é liberal e tem gente dizendo que a gente é petista, comunista, enfim, mas isso acontece, o jornalista está acostumado com isso, né, Aldrin? A receber Eu quero ataques minha de todos parte. os lados. Vocês estão recebendo do Oi? Lula aí, eu quero minha parte, pô. Olha, o andar da carruagem do orçamento, acho que não sobra dinheiro para colocar em canal nenhum, não, Aldrin. Tá difícil a questão Pode me fiscal. pagar com café e ovo. É verdade. Já que o ovo está tão caro, né? Pois é. A gente vai Rapaz, encerrar esse bloco e começar o seguinte para falar sobre a relação de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, que depois de um ano sem poder se falar, e agora eles podem voltar a se falar. A gente volta rapidinho. Você queria falar alguma coisa, Hans? não, eu falo na sequência em outro dia, para a gente não atrasar. Não, você fala na sequência. A gente vai só Legal. dar um intervalinho aqui para começar o segundo bloco. Esse segundo bloco para membros do canal. Se você não é membro, é só clicar aqui e fica membro, que você já entra aqui nessa conversa com a gente. Aguarda aqui um minutinho que a gente já volta no segundo bloco.